Fala aí galera, você que está sob pressão para resolver a sua lista de exercícios de termodinâmica, hoje eu trouxe a solução para vocês. Estou aqui com a Yara, a monitora de termo, para resolver um exercício muito legal. Mas antes disso, roda a nossa vinheta. Bom, então vamos lá para resolver o nosso problema. Primeiramente, nossas duas perguntas clássicas. Que problema é esse, Yara? Ele envolve um conjunto de cilindro e pistão, a primeira lei da termodinâmica e substâncias puras. Certo. E quais são os conhecimentos básicos para estar resolvendo esse tipo de problema? Você tem que conhecer a primeira lei da termodinâmica, obviamente. Sim. Tem que saber como Se não conhece, calcular... faz vídeo. É brincadeira. Você tem que saber como calcular um trabalho de fronteira, Sim. título, e você vai precisar, obviamente, das tabelas termodinâmicas. Então é isso. Vamos ali para resolver o problema. Então, pessoal, primeiro a gente vai ler o problema. Temos aqui. Um arranjo cilindro-pistão contém inicialmente 0,15 kg de vapor d'água a 3,5 MPa, superaquecido de 5 graus Celsius. O vapor d'água então perde calor para a vizinhança e o pistão move-se para baixo, alcançando um conjunto de batentes em um ponto no qual o cilindro contém água líquida saturada. O resfriamento continua até que o cilindro obtenha água a 200 graus Celsius. Letra A. Represente o processo no diagrama PV. Letra B. Determine a pressão final e o título se for uma mistura. Letra C. O trabalho de fronteira. Letra D. O calor trocado até quando o pistão alcança os batentes. E letra E. O calor total trocado. Então vamos à resolução. Antes de tudo, a gente faz aqui o desenho de como é o pistão com os batentes, para a gente ter bem certinho os limites e qual vai ser o movimento do cilindro. Aqui ele diz que no começo ele tem a massa igual a 0,15 kg, ele tem uma pressão igual a 3,5 MPa. E para descobrir a temperatura, a gente vai ver que ele fala ali no enunciado que é um vapor superaquecido de água de 5 graus Celsius. Então a gente vai até a tabela termodinâmica e percebe que a temperatura de saturação da água é de 242,56 graus Celsius. Então a temperatura vai ser 242,56 mais 5 graus Celsius. Então a temperatura inicial vai ser de 247,56 graus Celsius. Beleza. Na letra A, ele pede para a gente representar o processo num diagrama PV. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai fazer os eixos. Aqui é o P, aqui é o V. A gente percebe que até chegar aos dois batentes, a pressão dentro do cilindro ela é constante, mas o volume ele vai diminuindo. Então primeiro a gente faz aqui a linha isoterma. E a gente tem aqui é o ponto 1, em que ele fala que o vapor está superaquecido, então ele está desse lado da linha isotérmica. Ele caminha a pressão constante até chegar no líquido saturado, que aqui seria o estado 2. Então, quando ele chega no batente, o volume dele passa a ser constante e a pressão começa a diminuir. Então ele vem para baixo e mais ou menos por aqui a gente tem o estado número 3.
a gente só coloca aqui a direção para onde vai. E esse aqui é o nosso diagrama PV. Para fazer a letra B, a gente vai ter que ver a tabela. Dentro do enunciado, a gente vê que ele pede que o resfriamento continua até que o cilindro contenha água a 200 graus Celsius. Como a água está saturada, a gente vai na tabela onde tem a temperatura de 200 graus Celsius e vai ver qual é a temperatura de saturação dele. Então, a temperatura de 200 graus Celsius, a gente tem uma pressão que é de 1554,9 kPa. Então, para descobrir o título, essa aqui é a resposta que ele já pede ali, que é a pressão final. Para calcular o título, a gente vai ver que o volume ele se mantém constante a partir do momento que ele encosta no batente. Então, o volume vai ser o mesmo que está na condição inicial. Então, a gente vai lá na tabela de novo, procura por 3.500 kPa, que tem a temperatura de saturação de 242,56 graus Celsius, e a gente descobre o volume dele. Então, o volume inicial ele vai ser de 0,001235. Então, para descobrir o título, a gente faz o volume menos o V líquido, que seria 0,01157, e divide pelo valor que seria o volume do vapor menos o volume do líquido. Isso tudo na temperatura de saturação. O volume do vapor vai ser de 0,12721 e o do líquido vai ser 0,001157, que é o mesmo que a gente utilizou aqui em cima. Fazendo essas continhas, a gente vai chegar num título que é igual a 0,00062, que é igual a 6,2 vezes 10 na menos 4, como você preferir. Esse aqui é o título, que a gente vai utilizar depois também para descobrir outras coisas. Na letra C, o problema pede o trabalho de fronteira. Para o trabalho de fronteira, a gente vai usar essa fórmula aqui. W igual a integral de PDV, de 1 até 2. Porque de 2 até 3 ele não realiza trabalho porque o V é constante. Então, para isso, a gente vai precisar do V1 e do V2. Para conseguir o V1 e o V2, a gente vai primeiro pegar na tabela o P inicial, que é de 3,5 MPa, a temperatura, que é 247,56 graus Celsius. Então, a gente tem que o volume na temperatura de 242,56 graus, ele vai ser de 0,057061 metros cúbicos por quilograma. Então, a gente vai ter que fazer a interpolação. Colocamos aqui o T, o V, a temperatura de 242,56, o volume correspondente a essa temperatura, a temperatura de 247,56, que é exatamente o V que a gente quer descobrir, que seria o V1, e a temperatura de 250, que na tabela tem volume de 0,05876. Fazendo a interpolação, a gente vai ter que 242,56 menos, a gente subtrai esse desse, 247,56 sobre 242,56 menos 250. Isso tudo vai ser igual ao 0,057061 menos o V1 sobre
0,057061 menos 0,0587,6. Isolando o V1, a gente vai ver que ele vale 0,05820 metros cúbicos por quilograma. Esse volume aqui a gente vai usar para calcular o trabalho. Mas primeiro a gente tem o volume específico. A gente precisa do volume total dele. Então para isso a gente vai multiplicar pela massa. Vai fazer o V vai ser igual a massa vezes o V1, que vai ser igual a 0,15, que é a massa, né? Vezes 0,0582, que vai ser o V1 vai ser igual a 8,73 vezes 10 na menos 3. Em seguida a gente vai calcular o V2. O V2 a gente já conhece, então vai ser a massa de novo vezes o volume específico no instante 2. Então vai ser 0,15 vezes 0,001235. Então, o V2 vai ser igual a 1,8525 vezes 10 na menos 4. Então, esses dois valores aqui, a gente vai usar para calcular o trabalho. Então, a gente coloca de novo essa fórmula aqui, PDV de 1 a 2, isso vai dar a pressão multiplicado pelo V2 menos o V1, que vai ser igual a 3.500 kPa, porque ele aqui dá em megapascal, então para uma questão de unidade a gente converte para quilopascal. E aqui 1,8525 vezes 10 na menos 4 menos 8,73 vezes 10 na menos 3. Então, calculando isso, a gente tem que o trabalho ele vai ser de menos 29,9 kJ. Pela convenção de sinal, a gente percebe que esse trabalho está entrando no sistema. Então a gente coloca trabalho em, só para ter um controle melhor. Esse seria a resposta da letra C. Aqui é a letra C. Agora, partindo para a letra D. O calor trocado até quando o pistão alcança os batentes. Para isso a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, que seria o calor transferido de 1 a 2 menos o trabalho de 1 a 2 é igual à variação da energia. Nesse sistema a gente vai ter que a variação da energia total, na verdade, ela vai ser a variação da energia interna, só porque ela não vai ter energia potencial nem cinética. Eu prefiro sempre colocar essa fórmula dessa forma, para ficar mais claro e você não precisa usar a convenção de sinais nesse caso. Então a gente tem que o calor que entra menos o calor que sai, mais o trabalho que entra menos o trabalho que sai, vai ser igual ao delta U, que seria a variação de energia interna. Para a gente calcular o delta U, a gente vai precisar da energia interna específica no ponto 1 e no ponto 2. Para a gente conseguir a energia interna específica no ponto 1, a gente vai ter que fazer uma interpolação de novo. Então a gente coloca o T, que seriam as mesmas temperaturas utilizadas aqui em cima, que seria 242,56, 247,56, que é o que a gente quer descobrir, e 250. Aqui a gente coloca os valores da energia interna, que vai ser 2.603 kJ por quilograma, o Uzinho 1, que é o que a gente quer descobrir, e aqui 2.624 kJ por quilograma. Isso tudo, esses valores, a gente consegue exatamente na mesma tabela que a gente pegou os valores do valor. Então aqui fazendo a interpolação, a gente vai fazer esse menos esse, fica 242,56 menos 247,56 e isso sobre
esse menos esse, fica 242,56 menos 250. Isso tudo vai ser igual a esse menos esse, 2.603 menos o 1 sobre 2.603 menos 2.624. Aqui basta isolar o uzinho 1, então a gente vai chegar que esse valor é de 2.617,11 kJ por quilograma. Então, a partir daqui, a gente pode calcular já a variação da energia interna. A gente vai utilizar esse uzinho 1. Só reescrevendo a fórmula aqui, a gente vai ter que o que entra menos o calor que sai, mais o trabalho que entra menos o trabalho que sai. Isso vai ser igual à variação do uzinho vezes a massa, porque o que a gente tem aqui, na verdade, é a energia interna específica. Então, para ter a ΔU, que é o que a gente quer, a gente precisa multiplicar pela massa. Então, aqui a gente tem que ele quer exatamente o calor que sai. Então, aqui o calor que entra é 0. E como a gente descobriu aqui, esse trabalho aqui, ele vai ser exatamente o trabalho que entra. Então, o trabalho que sai vai ser 0 também. Então, aqui a gente tem menos o calor que sai, mais o valor do trabalho que entra, que vai ser 29,9, vai ser igual ao ΔU. O Uzinho 2 a gente pode usar na tabela, procurar na tabela da mesma forma que a gente achou o volume específico no ponto 2. Achando na tabela, ele tem o valor de 1045,4, menos o Uzinho 1, que vai ser 2.617,11. Isso multiplicado pela massa, que é 0,15. A partir daí é só você isolar o menos o calor que sai. Então você vai ter que esse valor vai ser igual a 265,66 kJ. Esse valor é no processo 1, do ponto 1 para o ponto 2, que é o que está exemplificado aqui. Agora na letra D, ele pede o calor total que sai. Então, para isso, a gente vai ter que descobrir o calor que sai também do processo 2 para o 3. Para isso, a gente vai ter que descobrir a energia interna no ponto 3, a energia interna específica. Para descobrir a energia interna no ponto 3, a gente vai ter que usar o título que a gente encontrou, que é de 0,00062. Isso a uma temperatura de 200 graus Celsius. Então a gente vai procurar na tabela e vai usar essa fórmula aqui, que é o Psi, que seria qualquer propriedade que está na tabela. Você pode utilizar 1 menos o título vezes o Psi líquido mais o título multiplicado pelo Psi vapor. Aplicando isso, colocando a propriedade de energia interna no lugar do Psi, a gente tem que o 3, que é o que a gente quer, é 1 menos 0,00062, isso multiplicado por 850,46, mais 0,00062 vezes 2.594,2. Então, isolando o 3 e calculando esses valores, a gente tem que esse valor vai ser de 851,54 kJ por quilograma. Então, a gente vai utilizar essa mesma fórmula aqui, que seria a primeira lei da termodinâmica, para descobrir qual vai ser o calor dissipado, o calor transferido para fora do sistema, do ponto 2 para o ponto 3. Então a gente vai fazer
calor que entra menos o calor que sai, mais o trabalho que entra menos o trabalho que sai, vai ser igual ao ΔU vezes a massa. Só que a gente sabe que, como o volume é constante de 2 para 3, o trabalho que entra e o trabalho que sai vão ser iguais a zero. E a gente sabe também que não entra nenhum calor, então o QE vai ser igual a zero também. Então aqui a gente tem que menos QS vai ser igual a 851,54 menos 1045,4, isso tudo multiplicado por 0,15. Aqui a gente tem que o QS, que é o segundo processo, vai ser igual a 29,079 kJ. Então, para a gente ter o calor total, a gente só vai ter que somar o 1 e o 2 aqui. Então, a gente tem que o calor total vai ser igual a 265,66 mais 29,079. Isso aqui dá pra gente que o calor total vai ser igual a 294,74 kJ. E aqui a gente termina o nosso problema. A gente demonstrou aqui o diagrama PV. Na letra B, a gente achou o título. Na letra C, a gente demonstrou qual é o trabalho. Mostrou que o trabalho é de fora para dentro do sistema. Na letra D, a gente mostrou o calor que sai do sistema no processo de 1 até 2. E na letra D, a gente mostrou a quantidade de calor total saindo do sistema. Bom, então é isso. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, por favor, dê aquele joinha aí embaixo. Se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar mais videoaulas. Qualquer dúvida, primeiramente, passe lá na monitoria da Yara. Depois, deixe a sua dúvida aqui nos comentários também. Compartilhe com seus amiguinhos que fazem termo e até a próxima missão. Valeu, pessoal. Tchau.